Marcos 5 fala sobre o endemoniado gadareno. Aqui aparecem duas manifestações espirituais na vida de uma pessoa, só que o Senhor estava ali. Se você olhar antes do texto, tem Jesus tinha apaziguado uma tempestade, onde as pessoas tinham entrado numa embarcação, eles os apóstolos, né? E tinham passado. E Jesus está descansando e vem uma tempestade nesse barco. E os discípulos ficam apavorados. E Jesus é despertado do sono e manda cessar o vento e acalmar as águas. E eles ficam de mar, quem é este? Quem é este? Que até o vento obedece. E a natureza ele ouve, né? Para que tudo faça conforme ele quer. Esse é o Jesus que a gente tem falado. E chegaram, capítulo 5, versículo 1. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, cidade de Gadara, daí é Gadarenos porque é da cidade de Gadara. E saindo ele do barco, ele aqui é Jesus, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, ou seja, uma pessoa que estava no sepulcro, no cemitério, morava no cemitério, a qual tinha sua morada no sepulcro e nem ainda com correntes ou cadeias podia prendê-lo ou assegurá-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias e correntes, foram por eles feitas em pedaços os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansá-lo. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Aqui nos vemos uma pessoa totalmente louca, né? É o quadro dessa pessoa. Era uma vítima, aqui no caso de uma possessão que ele tinha. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou ele, ou seja, prostrou nos pés de Cristo. Ele, com toda a sua loucura, com os seus problemas mentais, com o espírito imundo que habitava naquele corpo, naquela vida, ele reconhece Cristo e se lança aos pés de Cristo. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ele há um reconhecimento. O espírito imundo reconhece quem é o Senhor. Eu conjuro-te por Deus que não me atormentes, ou seja, deixa eu quieto, deixa eu tomar conta dessa vida. Porque ele dizia: se sair deste homem espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jesus pergunta para ele: qual é o teu nome? Ele diz: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião era um regimento de cavalaria romana de soldados que compreendia 600 ou 6.000 soldados. Ele estava dizendo que tinha mais de 6.000 demônios dentro daquela pessoa que estava derrubando ele, estava destruindo ele. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província, que ficasse ali. Ele ficava ali atormentando as outras pessoas através do espírito imundo que estava nessa pessoa. E andava ali pastando um monte, uma grande manada de porcos. Tinha uma criação de porcos. Ali, naquele lugar daquela região onde ele chegava, quando chegou Jesus, o pessoal daquela região criava porcos. E ali tinha uma vara de porcos por perto. E todos aqueles demônios pediram para Jesus, dizendo: manda-nos então para aqueles porcos, para que a gente entre neles. E Jesus lhe disse: assim faça. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e quase eram 2.000 porcos, e todos se afogaram no mar. Os porcos ficaram... Olha o que esse demônio fazia na vida daquela pessoa. A gente já presenciou fatos assim. Eu atendi ocorrência dessa natureza, de pessoas assim. Nós temos pessoas assim. Não pela quantidade, não pela maneira das correntes, mas tem coisas pequenas que às vezes prisiona a pessoa. Aqui está falando de uma calamidade pública na vida de uma pessoa que 2.000 porcos recebe aquele espírito imundo que estava numa pessoa só, e todos os 2.000 porcos não aguentam aquela carga e vejam um desfiladeiro se joga por dentro do mar, no penhasco, e morrem todos afogados. E os que apresentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. Aqueles que cuidavam dos porcos correram para a cidade e contaram para os outros o que tinha acontecido. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, aquele que andava acorrentado, aquele que andava dentro do cemitério, aquele que ninguém segurava ele, aquele que muitas vezes andava pelado.
não era uma pessoa normal. Agora vendo ele assentado, vestido, em perfeito juízo. E temeram pelo fato. Ou seja, temeram uma pessoa que estava agora na sua integridade normal. Antes via ele daquela maneira, não temiam, porque era acostumado, habituado a ver daquela forma. Agora houve uma transformação na vida daquela pessoa, está diferente. Aí temeram, ficaram abismados. E o que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera a um endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Você vai acabar com a nossa criação de porco, né? A nossa subsistência queria porco. Agora 2.000 porcos, tu já chegou, matou 2.000 porcos de uma vez só. E ele queria que Jesus sai daqui, vai para outro lugar. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Esse endemoniado nem nome tem. Aqui na narrativa de Marcos, esse endemoniado é o primeiro evangelho, na construção dos evangelhos sinóticos. Ele está no segundo, em Mateus depois vem Marcos, mas na verdade Marcos foi escrito primeiro que Mateus, ele não está em ordem cronológica a Bíblia. Então aqui não tem nem nome esse endemoniado. Era o endemoniado de Gadara, era o nome que se dava. É o fulano de tal, mas não tinha nome. Nem o escritor Marcos coloca nome, e Jesus não menciona o nome dele. Mas ele chega para Cristo: olha, eu quero te acompanhar agora nesse barco, eu quero ir contigo, porque tu me fez tão bem. Eu tinha um espírito que me atormentava de dia e de noite. Eu não dormia, não comia. Talvez eu comesse a lavar dos porcos junto. Eles prendiam em correntes, as correntes não aguentavam, ele arrebentava as correntes. Muitas vezes talvez ele tenha pedido para se lançar e o demônio não deixava se lançar. Ele queria atormentar a vida daquele homem e atormentar a vida das outras pessoas que faziam parte da família dele, daquela sociedade onde ele vivia. E ele pede para ir junto com Cristo. Jesus, porém, lhe diz: não lhe permito ir junto, mas digo, vai agora para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas que o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele assim fez. E começou a anunciar em Decápolis são 10 cidades, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Agora nós imaginamos, ao voltar nessa história aqui, lá nessa localidade de Gadara, eu fico imaginando os pais dessa criatura, que nem os pais podiam assegurá-lo. O espírito imundo estava naquela vida. E hoje nós olhamos, eu falava outro dia com a minha filha, qual foi o mal do século passado, do século XX? Foi a depressão. E ela ocasionou 70% das mulheres. Qual o mal do século, do início deste novo milênio, século XXI? A drogadição. E acompanha ainda a depressão, porque nós temos pais e mães deprimidos devido à droga que os filhos estão acometidos. Qual o mal do século que está junto agora acompanhando, que é um vício também, que além da droga, que é a internet, é as comunicações. As pessoas estão ficando viciadas. O que eu tenho a ver com isso, com nossas relações? A depressão é um medo, é uma angústia que leva a pessoa para dentro de um buraco, num quarto escuro, que não vejo, parece que não tem mais saída. Os medos, as coisas que acontecem, as suas preocupações são tantas, são pesos de cargas sobre ela, que ela se atomoriza com tudo que acontece à sua volta, e ela se coloca como centro das atenções, que na verdade cada um de nós tem a nossa história que estamos escrevendo. E na verdade nós somos o centro, porque nós sentamos na cadeira e as outras pessoas nos circulam em volta como se fôssemos planetas, e nós no Sol, e os planetas à nossa volta, e a gente brilhando para as outras pessoas. E não há esse brilho no momento quando não temos Cristo na vida, porque daí nossa vida está numa treva. Aí nós estamos no obscurantismo religioso, são no misticismo. Aquelas angústias, aqueles medos não saem de nós porque ainda não recebemos a palavra da verdade que liberta. Ouvimos coisas e presenciamos fatos, e talvez vamos ouvir coisas, buscar coisas onde não tem uma resposta significativa para a nossa existência, que a gente consiga sair daquele local e dar realmente valor à nossa vida, e conseguir sair daquele quarto escuro e lançar a mão fora daqueles remédios antidepressivos que não condicionam a nossa vida uma após a outra, que amanhã eu tenho que tomar de novo. E aquilo não liberta, aquilo não cura,
e eu continuo aquele caminho consultando os médicos. Não sou contra médicos, eu estou dizendo que existe um fato, um fenômeno da nossa natureza que é mais emocional, psicológico que carne. E trazemos as enfermidades do nosso corpo, nossa carne, por causa das nossas enfermidades psicológicas. A gente não consegue sair disso, não conseguimos encontrar uma saída, porque a luz ainda não chegou. Mas a luz do Evangelho que eu falo, que é Cristo Jesus que nos revela, que nos dá a saída, o escape, e mostra o que devemos fazer e como devemos agir. E essa palavra que nós falamos a respeito que consegue libertar uma pessoa da situação que se encontra, seja ela dentro de uma depressão, seja ela num processo químico, de dependência química, drogadição, quando ele consegue entender que não foi ludibriado, não foi seduzido por aquele lado, mas tem que entrar a palavra para tirar ele daquela situação e mostrar os verdadeiros valores da humanidade, que é o amor, esse amor que é em Cristo Jesus, que revela isso para cada um de nós, nosso ser, que a gente consiga absorver isso e nos libertar disso, e também ajudar aquela pessoa, estendendo a mão para ela, para que ela saia daquela situação, daquele charco, daquele lodo, e pise seus pés firmes numa rocha. E essa rocha que eu falo me refere a Cristo. Que toda a nossa casa, teu esposo é construtor, que toda casa, todo edifício construído, alicerçado sobre uma rocha, ela permanece, porque ela tem um fundamento. E o fundamento sólido que embasa a nossa consciência, nosso ser, a nossa fé, é no Evangelho de Cristo, a qual nós mencionamos. E quando eu falo isso, não falo com tom de fanatismo religioso, não. Na quarta-feira passada eu falei, e já falei em alguns momentos nas congregações, quando eu estava ali anunciando o Evangelho, que muitos não aceitavam da maneira que nós falávamos. Eu falo muito de Cristo, eu falo muito de nova aliança, eu falo muito de graça. E aí aponta o embate da maneira que eles ensinam, porque enquanto eles ensinam de forma errada, equivocada, velha aliança, eles manipulam a vida das pessoas. E Jesus veio para libertar isso, arrancar os grilhões das correntes das pessoas que estão endemoniadas, que estão oprimidas pelo erro, pelo engano, pela mentira, pela corrupção do mundo. Então todas as questões da nossa sociedade, seja ela política, seja ela congregacional, seja ela familiar, de relação de pessoas com pessoas, existe o bem e o mal, a luz e as trevas, o doce e o salgado. Nós escolhemos o caminho ao qual nós devemos andar. O que nós devemos fazer? Só que tem pessoas que querem nos lançar dentro de um quarto escuro e querem lançar a droga hoje nas portas das escolas. A drogadição, o tráfico é grande. Então ali os pais estão protegendo e tem um vagabundo lá que está oferecendo a droga. Está destruindo família, destruindo lares, e as pessoas não conseguem sair disso. No momento que nós entrarmos com essa palavra, nos lares, nas famílias, que as pessoas deram a oportunidade de nós falarmos disso, que as pessoas precisam desse remédio, que não é placebo, é uma coisa eficiente, eficaz e duradoura, que ele se alimente disso, que é a palavra, que é o pão da vida, que nos dá vida, que é a água. Até o símbolo do Espírito Santo, ela vem como pomba, que é mansa, que é meiga, que é água, que é pura, que é óleo, que é remédio e que é tempero, e que é fogo, que queima, que ilumina. Esse é o Espírito Santo em nossa vida. Através dessa palavra anunciada, que entra em nossos corações, e a gente abre o nosso entendimento para essa verdade do Evangelho em Cristo, transformador, renovador, que nos alimenta e nos fortalece a cada dia, a cada amanhecer. Porque problemas, nós sempre falamos, todos nós temos, mas se nós levarmos as cargas um dos outros na pessoa de Cristo Jesus, certamente a gente consegue vencer, andar para o outro lado. Conta-se uma história que numa cidadezinha do interior tinha duas comunidades, um rio separava as duas comunidades. Um prefeito daquela cidade se era intrigado com o prefeito dessa cidade, e as comunidades eram intrigadas porque as famílias eram intrigadas por conveniência das próprias lideranças da comunidade, para não se darem, para não estarem juntas. Aí chegou um viajante naquela cidade com a sua mala, com as suas ferramentas, trabalhava na parte de fazer móveis, marceneiro, carpintaria, e o prefeito daquela cidade contratou ele para que ele fizesse um muro bem grande do lado de cá. E o prefeito saiu a viajar e deu a missão para ele: eu vou ficar 1 mês fora, quando eu voltar eu quero esse muro pronto. Muro de madeira ele ia fazer, um sabão de madeira, tipo um tapume, para eu não ver as pessoas do outro lado dessa cidade. Essa era a proposta. Ele viajou, quando ele voltou, o carpinteiro fez uma ponte.
que dava para o outro lado. Daí ele ficou, mas vem cá, rapaz, eu não paguei para te adiantar, para te fazer um muro. Que eu não quero ver aquelas pessoas do outro lado, que a gente é intrigado, eles conosco, nós com eles. E eu volto e me faz uma ponte para acesso. Daí quando eu termino de falar isso, tá vindo uma criança do outro lado, uma menina do lado de lá, e um menino tá subindo do lado de cá. Cada uma com uma flor na mão. E aí elas fazem amizade, e esse prefeito cai em choro, vendo que a sua mediocridade, a sua ganância, os seus erros, foram demonstrados por uma criança e por um trabalho de uma pessoa que fez uma forma diferente de unir, não de separar. Então esse carpinteiro, da qual nós mencionamos, é uma palavra que entra em nossos corações, que muda o sentido do nosso comportamento, do nosso pensamento, que às vezes o repelir, o afastar, o intrigar. A palavra quer que as pessoas se aproximem, vendo as diferenças umas das outras, respeitando essas diferenças, que todos nós temos. Nós temos as nossas limitações, temos nossos erros, temos nossas falhas, mas que isso seja motivo para a gente aproximar, e não para repelir, para aproximar, para amar, sabendo que nós somos fracos, somos falhos. Amanhã ou depois a gente pode machucar alguém, mas que esse machucado seja correspondido pela outra pessoa, sabendo que não foi feito por gosto. E no momento que a pessoa reconhece que não fez, chegar e pedir perdão. E a pessoa dá o perdão. Porque amanhã também ela precisará também do meu perdão. E eu darei. E assim essa caminhada junto, a gente vai vencer as dificuldades, crendo, sabendo que o momento aqui que nós estamos passando nessa terra, sendo bom ou sendo mal, é somente um momento passageiro. Mas que seja o melhor possível de passar junto nessa caminhada. As crianças estão crescendo, né? Nós estamos envelhecendo, o tempo está sendo mais rápido para nós, e viver da melhor forma possível, em harmonia, com graça, com amor, com paciência, com perseverança, crendo em Deus, na pessoa de Cristo Jesus, que Ele foi e disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador das vossas almas, que é o Espírito Santo, que vai confortar os vossos corações. E cada vez que vocês passarem por situações adversas nessa caminhada, nas vossas vidas, vocês vão se lembrar de todas as palavras que eu vos disse, ele falou para os apóstolos. Quando lá na frente vocês passarem pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas deficiências, pelos pecados, pelas culpas, pelas enfermidades, vocês vão se lembrar dessa palavra, porque o Consolador, o Espírito Santo, por intermédio de mim, enviado de Deus, vai chegar até vós. Então é esse Espírito Santo que nós temos, que muitos de nós já recebeu, só que não sabe, está dentro do ser. E o vento, que é outro símbolo do Espírito Santo, que é a palavra do grego, original grego, hebraico, pneumana, é o pneumana, pneu, ar, vento, sopro, assopra em nosso coração, e aquela chaminha que estava um pouquinho apagada, ela começa a acender, iluminar. E a nossa mente começa a ser iluminada, começamos a ter um discernimento daquilo que qual não tínhamos até então. Aí vem à memória nossas coisas, nós trataremos de uma forma diferente, de uma forma errada, equivocada, porque nós não tínhamos essa luz que está dentro de nós, que estamos apagando. E o princípio de tudo, a virtude de tudo, do Evangelho de Cristo, o principal de tudo é o amor. E eu falei na congregação, esse cara de cara comigo, se eu não tiver o amor, que é o princípio de tudo, da essência de Deus em minha vida, nenhum outro dom eu vou ter. E se eu tendo o amor, poderei ter outros dons para com outras pessoas em relação, mas os últimos dons que vai ficar, poderá acessar todos: profecia, interpretação, discernimento, cessarão todos estes, mas aquele primeiro que eu recebi, ele vai permanecer, que é o amor. Esse não cessa nunca. E esse amor que eu falo é o amor ágape, é o amor puro e verdadeiro, que vem de Deus, entra em nosso coração e transforma a nossa caminhada, a nossa maneira de ser, o nosso vocabulário, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir concernente às coisas que estão à nossa volta. Amém? Essa é uma palavra bem curtinha, porque o estudo é grande. Isso aqui é um prefácio, porque ainda tem os dons desse Espírito, os frutos desse Espírito, e aí vai mostrando o que é isso, o que é isso, como que é isso, como é que isso funciona. Muitos nós já temos,
Estamos produzindo. Só que a gente pode produzir um pouco mais. É bem que eu digo, não entendo muito, né, Cláudio? Tenho pouco, mas gosto de saber mais do Evangelho. Mas eu, nas minhas orações, sempre peço: vinde Espírito Santo, faz morada no meu coração. Então, se eu faço o bem, eu não sei, mas que eu peço, né? Porque eu acho que se o Espírito Santo estiver na gente, né, o Espírito de Deus estiver na gente, vai agir conforme o Espírito de Deus. Então nessa maneira que eu entendo, né? Dentro das nossas limitações, como tu Sim. disseste, sendo franca, dizendo que pouco tu sabe e conhece a respeito disso, tu dentro dessa sinceridade que Deus conhece, antes mesmo de nós falar o que nós vamos falar, antes mesmo de nós existirmos, Ele sabia que nós íamos existir, por isso que Ele é Deus. Então, dentro dessa simplicidade, Ele confere em ti aquilo que tu pedes. E o teu dia a dia em si, tu administra Ele a respeito daquilo que tu pediu, que é a questão do Espírito Santo. Porque todos nós buscamos Ele. E quando se fala nas interpretações que muitos equívocos há no ensino a respeito do batismo com o Espírito Santo, que para você talvez não há compreensão, que a gente vai ter um estudo a respeito disso, para você também, o que é o batismo com o Espírito Santo, que eles levaram para um outro lado. Que a confirmação do Espírito Santo seria nada mais do que falar em línguas, que era a confirmação do Espírito Santo, o falar em línguas. Isso é somente uma visibilidade, uma audição de quem vê, aquele que recebe. Só que verdadeiramente o Espírito Santo, quando habita no homem e na mulher, em nós, quando assim recebemos, é manifestado isto. E pode cessar ali e nunca mais se manifestar. Só que existem algumas pessoas que lançaram um preconceito em cima daqueles que não falam em línguas, aqueles que não têm essa manifestação, achando que ele não é cheio do Espírito. Está totalmente equivocado, errado, está enganado. Sobre isso aí. Está enganado. Na rede. Como é que é o nome daquela coisa? Está na Canção Nova. Um padre falando sobre os debates, sabe? Sim, é que nem a gente está aqui. Eu não sou evangélica, mas eu gosto dessas coisas. Gosto de frequentar o meio, e gosto de ler o Evangelho, gosto. E aí ele explicou sobre isso aí que tu está falando, que nem todo aquele que fala em línguas não quer dizer que não receba o Espírito Santo e que não esteja cheio dele. Não quer dizer que eu vá lá para cima porque eu falei em língua, na realidade é um dom, né? É um dom. Eu creio que ele recebe aquele dom, ou recebe somente uma anunciação, que é uma visita, e confirmando que recebeu o batismo. Isso não quer dizer muitas vezes que ele pode ter recebido, não ter falado, e ter estar cheio do Espírito Santo, e ter mais unção do Espírito Santo do que aquele que fala. Sim, exatamente. Foi o que eles estavam todos juntos. Tinha um pastor de uma igreja evangélica junto também. Era tipo de uma... Tanto que na igreja se criaram que só podia ter o postulado, por exemplo, se fez isso, se tivesse o dom de língua, senão não era. E os outros que não. Dogmatizações congregacionais que colocam tipo uma relevância, tipo como se fosse um currículo vitae em cima de questões de Deus. Não existe isso. A árvore se conhece pelo fruto. Do coração puro saem as purezas do coração. Do coração iracundo e que traz a amargura, vai sair a amargura. Jesus falou em Lucas 12 e 34 que dentro do nosso coração procede as coisas boas e as coisas más, porque dentro do coração nosso estão as coisas que é o tesouro. Então o que nós vamos apresentar o tesouro? E os frutos do Espírito, em Gálatas 5, 22 e 23, relaciona ali o que é os frutos do Espírito, concernente à pessoa na sua caminhada. O que ele vai deixando? É o rastro, é as marcas desse Evangelho. Você falou que não é evangélica, mas no momento que você pratica o Evangelho, esse verdadeiro Evangelho que nós falamos, não concernente ao evangélico, não concernente ao evangélico de uma denominação evangélica. Exatamente, isso ele falou também. Não é que tu seja taxado lá evangélico, não quer dizer porque
todo aquele que lê e segue o Evangelho é um evangélico. Sim. Não é uma denominação. É por isso que eu estava confrontando com algumas ideias de alguns líderes religiosos, e eu friso que algumas coisas que eu falo é muito forte para aqueles que estão iniciando esse caminho, esse processo. Que daí o apóstolo Paulo mesmo menciona, dizendo, olha, estou dando o mingau, que é um leitinho morno, que alguém pode degustar e alimentar-se. Não posso dar uma feijoada, não posso dar uma carne mais forte, porque vocês não vão conseguir alimentar-se dela. Mas dando esse mingauzinho, que é o processo inicial dessa caminhada, dizendo que se dizem cristão, mas não são. Por quê? Porque não seguem os ensinos de Cristo. Se dizem evangélicos e não são. Por que eu digo que dizem que são e não são? Porque não seguem os evangelhos, não leem os evangelhos e não vivem o evangelho. Então só falam que são evangélicos. Então o verdadeiro evangélico é aquele que segue o evangelho de Cristo. O verdadeiro cristão é que segue o caminho que Cristo traçou para andar. Isso é o cristão. Então essas questões que são rotuladas nos seres humanos, muitas vezes, eu sou, é um rótulo que a pessoa tomou para si, dizer eu sou cristão. Eu sou isso, eu sou aquilo, mas não adianta tu ser e não seguir. E a outra questão, questão é da religião. Já mencionamos quarta-feira passada, para que haja entendimento. Religião não salva ninguém. O que salva é Cristo. Exatamente. Religião é sistema. Para mim, religião sistemas religiosos. É meu coração. Sistemas religiosos. Agora, quando estamos falando da verdade do Evangelho na pessoa de Cristo, por revelação do amor na pessoa dele, e que recebemos o Espírito Santo que nos confirma que realmente é, porque o poder do convencimento, da transformação da pessoa é através do Espírito Santo. Uma pessoa vai achar-se em si mesmo errada, equivocada, estranha, diferente, pela ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer ela, é como eu bater numa pedra. Ela bate e só tem um som, mas não me passa nada. Tem um hino aqui que está tocando. Está passando um som. Se eu me concentrar, eu vou discernir a letra desse hino.